2. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 26. Despertando a terceira profissão. Mestre das pílulas. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Little Green e o Scarlet Luan estavam em uma batalha acalorada. Seria difícil determinar o vencedor em um curto espaço de tempo. Lin Bai olhou para a metade da montanha que havia sido queimada e a terra queimada no chão. Se eles continuassem a lutar, metade de todo o Scarlet Luan Peak seria destruído. Little Green, você recua primeiro. Me deixe fazê-lo. Esse tipo de Luan Escarlate selvagem era extremamente agressivo com os humanos, mas também era muito vigilante. Além disso, já havia saído de seu período de infância e não se comparava àqueles verdinhos que nasceram desde tenra idade. A dificuldade do contrato era relativamente alta. O mestre das feras teve que domá-lo com as próprias mãos. Little Green piscou para o lado e a palma da mão de Lin Bai se transformou em um punho. Imediatamente, areia e pedras voaram e, como flechas afiadas, dispararam na direção do Luan Escarlate. Parecia ter pressentido a chegada do perigo. Ele saltou e circulou no céu. Seus olhos de besta escarlate piscaram com uma luz implacável. Ele olhou friamente para Lin Bai, que de repente atacou. Claramente, já havia ganhado inteligência. O Luan Escarlate bateu suas asas. A corrente quente no ar aumentou. As penas vermelhas ardentes em seu corpo tornaram-se cada vez mais brilhantes, como se estivessem prestes a queimar. Na verdade, este foi realmente o caso. As penas lentamente caíram de seu corpo e se transformaram em dezenas de milhares de espadas de fogo. Eles se entrelaçaram densamente em uma grande rede que atacou Lin Bai agressivamente. As flechas afiadas nas quais as penas se transformaram eram extremamente quentes, sem mencionar que muitas delas haviam se reunido. Lin Bai passou por eles. Seu corpo era como um fantasma que mudava constantemente. Um cheiro de queimado encheu o ar. Olhando para metade de seu cabelo em chamas, ele disse deliberadamente: parece que temos algo para o jantar hoje. Vamos comer a ave assada. Como esperado, quando Luan Escarlate ouviu suas palavras, ficou ainda mais furioso. Ele abriu bem a boca e soltou um grito estridente. Uma enorme bola de fogo se condensou no ar, querendo queimar esse humano, que o provocou a ponto de não sobrar nenhum resíduo. A temperatura ao redor de seu corpo tornou-se cada vez mais alta. Mesmo as flores, plantas e árvores originais já haviam murchado. Alguns deles já haviam se transformado em cinzas durante a batalha agora. Uma camada de suor condensou na testa de Lin Bai. Antes de cair, já havia evaporado. Seu rosto estava vermelho, mas seus olhos escuros eram como um lago frio de 10.000 anos, sem agitar nenhuma onda. Era como se a situação à sua frente estivesse sob seu controle. O Luan Escarlate na frente dele tinha uma aura feroz. No entanto, depois de usar um pouco de energia em sua batalha anterior com Little Green, não era mais tão forte quanto antes. Mesmo as chamas não eram tão requintadas quanto antes. Lin Bai cerrou os punhos e gritou bem alto: Octane Blast! Correntes de ar invisíveis se acumularam no ar e mudaram de várias maneiras. Era como uma maré fera que aumentava sem parar. Também era como uma montanha verde incomparavelmente elevada que se esmagoou com um impulso imparável. A enorme bola de fogo era como um sol brilhante da manhã. Quando as duas forças colidiram, enormes faíscas explodiram instantaneamente no ar e varreram para o lado. A bola de fogo foi realmente quebrada pela montanha verde e se transformou em inúmeras pequenas faíscas. Eles se espalharam no ar e não eram mais uma ameaça para o Luan Escarlate. O Luan Escarlate ficou atordoado no local. O homem à sua frente era realmente tão poderoso que era um osso duro de roer. De repente, sentiu um pouco de medo e abriu as asas, querendo voar para o céu. No entanto, Lin Bai viu que o Scarlet Luan queria escapar, então como ele poderia deixá-lo sair tão facilmente? Ele ergueu as sobrancelhas e disse: é tarde demais para você escapar agora. Ele se virou e agarrou as asas do Luan Escarlate, dando um soco nele.
O Luan Escarlate não esperava que Lin Bai fosse capaz de suportar a alta temperatura e chegar perto dela. Ele bateu as asas e estava prestes a decolar, mas foi pressionado no chão por Lin Bai. Por um momento, penas vermelhas flamejantes voaram por todo o céu. Foi uma cena bonita. Não importa o quanto Luan Escarlate lutasse, as grandes mãos de Lin Bai eram como pinças de ferro que não conseguiam se soltar. Lin Bai usou sua energia espiritual para abrir uma barreira protetora transparente para bloquear suas chamas. O Luan Escarlate endureceu seu coração e bicou as penas de sua cauda. Ele se transformou em um feixe de luz e voou em direção a Lin Bai. Bang! Uma forte explosão foi ouvida no ar. Lin Bai foi jogado para o lado por um descuido momentâneo. Ele olhou para o Luan Escarlate que lutava para voar para o céu e exerceu mais força em suas mãos. Com um grito miserável, o Luan Escarlate caiu no chão, criando um poço profundo. Ele lentamente se aproximou. O originalmente majestoso Scarlet Luan parecia extremamente miserável neste momento. No entanto, Lin Bai queria subjugá-lo como um animal de estimação, então ele naturalmente sabia o que fazer. Embora o Scarlet Luan parecesse miserável e tivesse sofrido muitos ferimentos, ele não apresentava nenhum ferimento real. Quando Luan Escarlate viu Lin Bai se aproximando, abriu a boca com força. No entanto, já estava esgotado. Depois de segurá-lo por um longo tempo, ele apenas cuspiu um pequeno anel de fumaça. Não tinha forças nem para se levantar, muito menos resistir. Ele assistiu impotente enquanto Lin Bai formava um laço de sangue. Uma enorme matriz mágica vermelha apareceu de repente no chão. As feridas no corpo do Scarlet Luan cicatrizaram a uma velocidade visível a olho nu. Até as penas que caíram durante a batalha cresceram novamente. O pensamento espiritual do Scarlet Luan também apareceu na mente de Lin Bai. Como todo o seu corpo é vermelho, você pode ser chamado de Ruivinho a partir de agora. O grau de sua nomeação foi realmente padrão extremo. Pode ser visto no Little Grey anterior e depois no atual Rei Luan. Não era difícil duvidar se ele nomearia vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo no futuro. No entanto, Lin Bai não percebeu nada. Provavelmente porque era difícil domar sua natureza selvagem, ou porque ele acabara de vivenciar uma grande batalha. Mesmo que eles já tivessem firmado um contrato, o Scarlet Luan encolheu para o lado e olhou para Lin Bai e Little Grey cultivando. Lin Bai não estava preocupado com a possibilidade de morder de volta. Se uma besta de estimação quisesse devorar seu mestre, teria que pagar um preço doloroso, além de ter um forte cultivo. Nos últimos dias, ele vinha trabalhando dia e noite. Era quase comparável ao cenário lá fora por mais de 10 dias. Não é de admirar que tantas pessoas estivessem correndo para a terra abençoada do paraíso alternativo. Pequeno verde, pequeno vermelho. Lin Bai convocou duas bestas de estimação. Ele não favoreceu um sobre o outro. Cada besta de estimação recebeu um cultivo de 5 dias. Ding. O anfitrião passou 5 dias de cultivo para Little Grey. O retorno 10 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 50 dias de cultivo. O anfitrião passou 5 dias de base de cultivo para Little Red. 100 vezes o retorno foi acionado com sucesso. Anfitrião recebeu 500 dias de cultivo. A voz do sistema continuou a tocar continuamente. Desta vez, ele teve muita sorte e desbloqueou outro ataque crítico de 100 vezes. Todo o corpo do Luan Escarlate brilhou com a luz dourada quando atingiu o nível 1 de Xiantian. Até as penas da cauda em suas costas cresceram bastante. Como era a primeira vez que recebia o cultivo, ainda não entendia o que havia acontecido. Só reagiu quando estava prestes a romper. Embora Little Grey ainda não tivesse rompido, ele estava a apenas um passo de distância. Ele até aprendeu uma nova habilidade, Sprayer Mist. Eles não apenas ganharam muito com isso, mas até Lin Bai também despertou sua terceira profissão, Mestre das Pílulas. Já era extremamente raro uma pessoa comum despertar 2 profissões, muito menos 3 profissões.
Além disso, era uma profissão rara como mestre de alquimia que havia despertado. É preciso saber que, como itens consumíveis, as pílulas medicinais sempre foram inestimáveis e difíceis de encontrar. E um mestre de pílulas que inventava pílulas medicinais era uma existência superior em todos os momentos. Com a ajuda de pílulas medicinais, Lin Bai, que possuía o sistema de retorno do cultivo, era como um tigre com asas. Agora que havia despertado sua profissão de mestre das pílulas, não precisaria comprar pílulas medicinais no futuro. Ele poderia inventar diretamente suas próprias pílulas medicinais. Isso foi ótimo. No entanto, ainda havia um problema importante. O forjamento de pílulas exigia uma fórmula de pílula. Pensando nisso, Lin Bai decidiu ir até a maior loja de remédios da cidade para pensar em uma solução para essa fórmula de pílula. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 27. Caldeirão pequeno e esfarrapado. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. A maior loja de remédios da cidade era Green Lotus Medicine Shop. Não apenas vendia pílulas medicinais, mas também vendia todos os tipos de itens necessários para refinar as pílulas. Ele também tinha uma gama completa de itens. O ancião Xie estava patrulhando ao redor. Quando ele viu uma figura familiar, seus olhos não puderam deixar de se iluminar. Ele imediatamente subiu para recebê-lo calorosamente. Irmãozinho, que coincidência! Eu não esperava encontrar você aqui. Que tipo de pílulas medicinais você quer comprar? Lin Bai reconheceu que este era o ancião Xi, a quem ele conheceu uma vez durante a competição naquele dia. Não quero comprar pílulas medicinais. Quero ver que tipo de fórmulas de pílulas estão disponíveis. O Elder Xi avaliou Lin Bai sem pestanejar e perguntou timidamente: é você quem quer usá-los? Vendo Lin Bai acenar com a cabeça, ele não pôde deixar de se sentir chocado em seu coração. O sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais fervoroso. Se ele soubesse que Lin Bai havia despertado mais de duas profissões, quem saberia como ele seria? Você deveria ter acabado de despertar sua segunda profissão, certo? Eu não esperava que você tivesse tais conquistas em uma idade tão jovem. A geração mais jovem é verdadeiramente formidável. Vendo que o ancião Xie havia entendido mal, Lin Bai não explicou. Temos as fórmulas de pílula mais básicas aqui. Eles nutrem Qi, nutrem sangue, reparam feridas e antiveneno básico. Para pílulas como as pequenas pílulas da sorte, embora os materiais sejam caros, o acabamento é complicado e o preço é alto. Mas as fórmulas das pílulas são relativamente comuns. Então não é que eu não possa dá-las a você. Não era de admirar que os mestres da pílula fossem uma profissão que queimava dinheiro. Mesmo o preço da fórmula de pílula mais básica era de vários milhares de pedras de cristal, sem mencionar as outras de maior qualidade. Olhando para a sequência de zeros atrás dele, Lin Bai não pôde deixar de estalar a língua. Além disso, era difícil encontrar boas fórmulas de pílula. Assim como esses métodos de cultivo, alguns eram ainda mais valiosos do que outros. Os mais valiosos eram monopolizados pelas várias facções do poder e não vazariam facilmente. Da mesma forma, se o mestre da pílula realmente amadurecesse, ele também seria procurado por muitas pessoas. O Elder Xie achava que Lin Bai era jovem e promissor. Seu futuro era limitado e ele pretendia fazer amizade com ele. Além disso, a fórmula da pílula da pequena fortuna não era algo raro. Eles eram relativamente comuns entre os mestres da pílula, portanto, ele também estava disposto a dar um favor a Lin Bai. Muito obrigado. Parece que você não está familiarizado com a mistura de pílulas. Na verdade, além da fórmula da pílula, a mistura também enfatiza os ingredientes medicinais e o poder de fogo. Lin Bai tinha pouco conhecimento nessa área e não havia ninguém ao seu redor que soubesse refinar pílulas. Portanto, ele mostrou uma expressão confusa. O fogo comum não pode fazer isso. Não é que não possa fazer isso. Só que os efeitos e a qualidade dos comprimidos serão bastante reduzidos. Lin Bai também não sabia muito sobre o refinamento de pílulas.
Ele só queria obter a fórmula da pílula primeiro e fazer o resto lentamente. Neste momento, quando ele ouviu as palavras do ancião Shi, seu interesse foi imediatamente despertado. Eu gostaria de ouvir os detalhes. O fogo é dividido em 9 graus. Pegue o fogo de lótus verde de 3º grau em nossa loja, por exemplo. Como o nome indica, é 3º grau. O nome da loja de remédios também veio disso. Quando lhe disse isso, a expressão do ancião Shi não pôde deixar de carregar uma pitada de orgulho. Deve-se saber que chamas especiais eram difíceis de encontrar. Um incêndio de 3º grau já não era ruim. Um incêndio de 4º ou 5º grau só poderia ser encontrado em uma cidade maior. Um incêndio de 6º ou 7º grau pode ser contado nos dedos de alguém neste mundo. Quanto ao fogo da 8ª ou 9ª série, era uma existência lendária que quase ninguém tinha visto antes. Cada tipo de incêndio é diferente. Seu atributo principal também é diferente. Alguns são mais ofensivos, enquanto outros são mais gentis. Quanto aos ingredientes medicinais, os núcleos internos da besta mágica também são necessários. Quanto maior a nota, melhor. Lin Bai não pôde deixar de perguntar: será que as chamas especiais podem ser usadas para a batalha além do refinamento da pílula? O ancião Shi não ficou surpreso com a confusão de Lin Bai. Ele coçou a barba e riu alto. Muitas pessoas têm os mesmos pensamentos que você. Eles acham que os mestres da pílula têm baixo poder de combate e não são muito fortes. Este é realmente o caso. No entanto, na verdade existem alguns mestres em pílulas que confiam em suas poderosas chamas celestiais para ter uma força de combate extraordinária. Nesse ponto, seu tom parou e até sua expressão ficou séria. No entanto, há uma coisa a ter cuidado. Há um grande risco em subjugar uma chama celestial. Se alguém tiver sorte, sofrerá ferimentos e reação. Se alguém não tiver sorte, não apenas sua aparência será destruída, mas também terá que suportar a dor de ser queimado pela chama celestial. No final, será reduzido a cinzas. Houve uma vez mestres da pílula que perseguiam cegamente a força da chama celestial. Eles pensaram que apenas uma chama celestial de qualidade superior seria capaz de refinar uma excelente pílula medicinal. No entanto, eles não pensaram que seus corpos não seriam capazes de resistir à chama celestial tirânica. Como resultado, eles morreram. No entanto, o atributo da maioria das chamas celestiais ainda é relativamente leve. No entanto, algumas das chamas celestiais também são mais violentas. Ao ouvir as palavras do ancião Shi, Lin Bai pensou profundamente. Parecia que refinar pílulas não era fácil. Se houvesse uma chance, ele definitivamente encontraria uma chama celestial com uma qualidade superior. Dessa forma, descobriu-se que os núcleos de feras mágicas eram os mais fáceis de obter. Além de caçar bestas mágicas na selva, ele também poderia ir para o reino secreto. O Elder Shi levou Lin Bai a uma prateleira. Claro, ainda precisamos de ferramentas para refinar as pílulas. Todos os caldeirões de comprimidos da nossa farmácia estão aqui. Amiguinho, por que você não escolhe um adequado? A voz do ancião Shi trouxe Lin Bai de volta aos seus sentidos. Ele levantou a cabeça e olhou para cima. A prateleira de 3 andares estava bem forrada com todos os tipos de caldeirões de pílulas. Algumas eram grandes e outras pequenas, com cores e formas diferentes. Alguns deles tinham a forma do sol e seus corpos estavam cheios de esplendor divino. Alguns deles foram esculpidos com padrões de animais que pareciam reais. Algumas delas eram pesadas e firmes, como as imponentes 5 montanhas. Por um momento, os olhos de Lin Bai ficaram deslumbrados e ele não sabia qual escolher. De qual você gosta, amiguinho? Eu tomarei a decisão e a darei a você. Embora ele tenha dito isso, uma vez que ele disse isso, o ancião Shi começou a se arrepender. Afinal, havia muitos caldeirões de pílulas de alta qualidade aqui e o preço era de quase 1 milhão de cristais. Foi um pouco doloroso entregá-los assim. No entanto, ele não poderia voltar atrás em suas palavras. Lin Bai olhou para cada um dos caldeirões de pílulas, um por um. Eram todos de excelente qualidade, mas, por algum motivo,
Ele sentiu que não eram agradáveis à vista. Eles pareciam aceitáveis, mas ele não conseguia identificar exatamente o que havia de errado com eles. Acho que este caldeirão de sol escaldante é bastante adequado para você, jovem amigo. É dominador e poderoso, e sua aura é quase a mesma que a sua. Este caldeirão de rejuvenescimento também é bom. Pode neutralizar muito bem os efeitos medicinais e é mais adequado para iniciantes. O ancião She estava apresentando o caldeirão, mas Lin Bai caminhou direto para a parte mais interna das prateleiras. Provavelmente porque poucas pessoas vieram, as prateleiras estavam cobertas de poeira. O Elder She disse envergonhado: todos esses são caldeirões problemáticos que acabaram de ser retirados do depósito. Eu estava prestes a jogá-los fora. O olhar de Lin Bai parou, como se ele fosse atraído por alguma coisa. Ele viu um pequeno caldeirão preto deitado ali silenciosamente. Era diferente do caldeirão brilhante ao lado. Este caldeirão estava empoeirado e não havia nada de extraordinário nele. Até o corpo do caldeirão parecia estar faltando um canto. Em comparação, foi um pouco pobre. No entanto, Lin Bai queria isso. Então vamos com isso. A expressão do Elder Se era um pouco duvidosa. Ele olhou em volta e viu que não havia caldeirões bons por perto. Seguindo a direção que Lin Bai apontou, ele ficou momentaneamente atordoado. Tem certeza que quer escolher isso? Quer reconsiderar? Era estranho que esse caldeirão tivesse aparecido do nada, então ele não teve nenhuma impressão dele. Se não fosse por Lin Bai, ele teria facilmente esquecido. No entanto, pelo que parece, provavelmente não era nada bom. Lin Bai balançou a cabeça. Obrigado por sua gentileza. Eu vou levar. Mas este caldeirão está quebrado. É muito provável que não funcione. O ancião Shi queria persuadi-lo novamente, mas como Lin Bai insistiu, ele não pôde dizer mais nada. Ele provavelmente se sentiu um pouco culpado. Eles concordaram em dar o caldeirão para ele, mas Lin Bai escolheu um quebrado e pequeno. Assim, ele deu a Lin Bai mais algumas ervas medicinais e educadamente o mandou embora. O discípulo ao lado dele não entendeu. Ele não pôde deixar de perguntar: Elder, por que você é tão educado com ele? Eu vi que suas roupas são comuns e ele não parece particularmente notável. Este discípulo não compareceu à competição naquela época. Se soubessem, não seriam capazes de dizer tais palavras. O que você sabe? Se você ouvir chegando no futuro, você deve me informar. Mesmo que eu não consiga chegar a tempo, você deve ser respeitoso. O Elder Se os instruiu, com medo de que, se essas pessoas ofendessem Lin Bai acidentalmente, seria um desperdício de seus esforços meticulosos. Olhando para as costas de Lin Bai, ele não pôde deixar de dizer: faz pouco tempo desde a última batalha. Esse garoto não apenas se destacou, como provavelmente despertou uma nova profissão. Seu futuro é brilhante e ele definitivamente não ficará limitado a este lugar. Quem sabe, podemos precisar de sua ajuda no futuro. Transmitir meu cultivo para as feras me dá 10.000 vezes em troca. Capítulo 28, Reino Secreto da Essência Mística. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. No momento em que Lin Bai estava prestes a voltar correndo para a terra abençoada do paraíso alternativo para cultivar, a academia enviou alguém para lhe enviar uma mensagem. Era o reitor que queria vê-lo. Por que você está procurando por mim neste momento? Quando Lin Bai correu, ele ficou surpreso ao descobrir que Xin e Lu Qin também estavam lá dentro. Xin piscou os olhos. Seu comportamento anterior era frio e indiferente. Ela era como uma beleza gelada. Neste momento, ela parecia animada e charmosa. Embora Lu Qin não tenha dito nada, ele acenou para Lin Bai. Tosse. O reitor pigarreou e disse: reuni vocês três aqui hoje porque tenho uma missão importante para vocês. Descobriu-se que as 4 principais academias da cidade queriam enviar seus discípulos destacados para participar do treinamento do Reino Secreto. Falando dessas grandes academias, todos já ouviram falar de seus nomes. As 4 principais academias eram, respectivamente, a Suod Cultivation Academy,
A Talismã Cultivation Academy, a Beast Tamer Academy e a Tipod Cultivation Academy. Seus nomes foram nomeados após o principal estilo de luta dos atuais despertos. Todos eles tinham longas histórias e eram bem estabelecidos. Ao mesmo tempo, a maioria dos alunos da academia praticava esse estilo. Embora também houvesse alunos que praticavam outros estilos, esse número era muito pequeno. Por se especializarem nesse estilo, os alunos que treinavam nessas academias eram todos extremamente notáveis. A escola de Limbai foi apenas a quinta escola secundária que não foi classificada no ranking, então recebeu apenas 2 vagas. Os superiores da escola já haviam discutido que essas 2 vagas seriam dadas a Lu Qin e Xiu, respectivamente. No entanto, um azarão como Limbai apareceu de repente. Seu desempenho foi excelente, então a escola sugeriu enfaticamente que ele fosse embora. Depois de ouvir a explicação do reitor, os 3 finalmente entenderam o que estava acontecendo. Espero que você aprecie esta oportunidade. Afinal, é raro estar com o pessoal das 4 grandes academias. Shin perguntou. Então, para qual reino secreto iremos desta vez? O reino secreto da essência mística. O reino secreto da essência mística foi o lugar onde o grande mestre do cultivo de espadas nasceu depois que ele morreu de sua tribulação. Embora o grão-mestre do cultivo da espada não tenha conseguido passar pela tribulação, a energia espiritual em seu corpo se dispersou e alimentou a terra. Com o tempo, o reino secreto foi formado. Havia tesouros e bestas demoníacas. Pode-se dizer que coexistiram perigos e oportunidades. Limbai naturalmente não teve nenhuma objeção. Afinal, ele tinha que procurar ervas medicinais e núcleos mágicos. Era o mesmo, não importa onde ele fosse. Além disso, havia mais recursos no reino místico. Quanto a Xiu e Lu Qin, eles estavam ainda mais dispostos a concordar. Eles também queriam aproveitar esta oportunidade para se treinar. Vocês voltem e façam as malas. Partiremos em alguns dias. Reúna-se na entrada do reino secreto da essência mística. Haverá um professor especial para trazê-lo. O reitor deu mais algumas instruções antes de deixá-lo sair. Depois que os 3 deixaram a academia, eles voltaram para casa. Alguns dias depois, na entrada do reino secreto da essência mística. No momento em que Limbai correu, já havia um grande número de pessoas lá. Alguns deles se conheciam e se cumprimentavam. A reunião foi bastante animada, mas as pessoas das 4 grandes academias ainda não haviam chegado. Shin olhou para a figura de Limbai e acenou para ele. Aqui. Depois que os 3 se encontraram com sucesso, Lu Qin não pôde deixar de dizer, parece que há muitas pessoas nesta viagem ao reino secreto. Todos os anos, essas atividades eram lideradas pelas 4 principais academias, e este ano não foi exceção. No entanto, desta vez, eles abriram uma exceção para permitir que as outras academias participassem. Então Lu Qin e Shin sentiram que era bastante novo. Assim que todos estavam conversando, eles ouviram um som de Dada. Parecia que alguma criatura estava correndo para cá, e até o chão tremia levemente. Parece que alguma criatura está vindo. Não pode ser uma besta demoníaca, certo? Todos adivinharam. Eles viram várias criaturas pularem repentinamente dos arbustos que tinham metade da altura de uma pessoa. O chão imediatamente espirrou de poeira, sufocando os outros alunos e fazendo-os tossir sem parar. Se não tivessem recuado a tempo, teriam sido pisados. Alguém gritou de surpresa. É um Zephyr de 3 estrelas. Os chifres afiados na testa do cavalo brilharam com uma luz fria. Ao mesmo tempo, bufou. A pessoa sentada nas costas do cavalo examinou a área de cima com uma expressão extremamente arrogante. O Zephyr era extremamente rápido e podia viajar milhares de quilômetros em um dia. Ao mesmo tempo, não faltava poder de ataque, por isso era bastante popular. No entanto, não havia muitos deles. Uma pessoa comum só seria capaz de ver alguns deles. Agora, havia um total de 10 deles. O grupo de pessoas usava roupas azuis. O canto superior esquerdo de suas roupas usava um distintivo da mesma cor. Havia um padrão de besta vívido gravado nele,
E eles pareciam muito majestosos. As 10 pessoas nos cavalos desceram e encontraram um lugar para si. Já havia gente naqueles lugares, mas eles foram expulsos por eles. As outras academias tinham o princípio de que era melhor deixar as coisas como estavam, então só podiam engolir a raiva e ir embora. Alguém não suportou o comportamento deles e não pôde deixar de dizer: essas pessoas não são um pouco arrogantes demais? Este não é o território deles. No entanto, ele foi rapidamente parado por seu companheiro ao lado dele. Eles são pessoas da Beast Tamer Academy. Fale baixo. Não podemos nos dar ao luxo de ofendê-los. No momento em que ele terminou de falar, uma enorme matriz mágica apareceu de repente no ar. Um feroz tigre dente de sabre realmente se lançou sobre a pessoa que havia falado agora. O incidente aconteceu tão repentinamente que ninguém estava de guarda. Felizmente, o feroz tigre não machucou ninguém. Apenas mostrou os dentes e cuspiu saliva fedorenta. Mesmo assim, as duas pessoas ainda estavam muito assustadas. As pessoas da Beast Tamer Academy imediatamente caíram na gargalhada. Com apenas um pouco de força, eles se atrevem a nos enquadrar pelas costas. Eles não vão ficar morrendo de medo quando entrarmos no reino secreto. Com a experiência anterior, todos ficaram quietos. Ninguém ousou falar novamente. Lin Bai não pôde deixar de franzir a testa. Eles apenas disseram algumas palavras casualmente, e esse grupo de pessoas já está agindo assim. Suas ações são um pouco autoritárias demais. Felizmente, eles estavam bem longe, então as pessoas da Beast Tamer Academy não ouviram o que eles disseram. Shin não ficou surpreso. Afinal, as pessoas das 4 grandes facções também eram assim. Aqueles com grande força caminhariam naturalmente desimpedidos, querendo que todos abrissem caminho para ele. Afinal, a força deles é exibida aqui. Eles têm o capital para serem tão fortes. O grupo de pessoas era todo Xinjiang, especialmente o aluno líder. Sua aura era firme e, enquanto caminhava, emitia uma pressão indistinta. Ele pode já ter atingido o nível 5 de Xinjiang. Era preciso saber que, em sua academia, apenas Lin Bai, Xin e Lu Qin haviam invadido o estado de Xinjiang, e todos eles haviam invadido não muito tempo atrás. O estado Xinjiang, que originalmente era raro no mundo exterior, podia ser visto em todos os lugares aqui como repolhos. Como poderia Lu Qin não ficar profundamente chocado? Ele não pôde deixar de exclamar, como esperado: sempre há alguém melhor do que você. Antes disso, eu achava que era forte o suficiente, mas não esperava que fosse apenas um sapo no fundo de um poço. Lu Qin era conhecido como o favorito do céu na 5ª escola secundária, mas de repente ele entrou em contato com outro nível. Só então ele percebeu quão grande era a diferença. Sua expressão era apática, como uma berinjela congelada. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 29. A desprezada equipe de 3 homens. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Depois da Beast Tamer Academy, as pessoas da Sword Cultivation Academy, da Talismã Cultivation Academy e da Body Cultivation Academy também chegaram. Depois que o professor principal viu que todos haviam chegado, era hora de abrir o reino secreto. Eu acredito que antes de vir aqui, seu professor já lhe contou sobre a situação do reino secreto da essência mística. Então não vou rodeios. Perigo e oportunidade coexistem. Definitivamente haverá disputas no reino secreto. Você terá que confiar em suas próprias habilidades. Todo aluno pode ter a chance de iniciar um confronto no reino secreto. Eles também podem rejeitar um confronto com a outra parte. O professor principal decidirá a decisão, de modo a evitar a perda de vidas. Depois que o professor líder explicou as regras com clareza, cada instituição começou a formar suas próprias equipes. Desnecessário dizer que as 4 principais instituições formaram suas próprias equipes. Já as demais instituições também formaram suas próprias equipes. Apenas a 5ª escola secundária foi colocada no final da fila, então a posição deles ficou um pouco estranha. As pessoas das 4 escolas principais os desprezavam,
E as outras escolas comuns não queriam que suas equipes fossem sobrecarregadas. Ter mais pessoas significava que todos receberiam menos recursos. Além disso, Limbai e os outros haviam acabado de invadir o estado de Xinjiang. A força deles era média, então eles não seriam de muita utilidade. A força da quinta escola secundária é média. Não sei por que eles podem vir desta vez. Eles acabaram de chegar ao estado de Xinjiang, então sua força é muito fraca. Isso não é suficiente para o reino secreto. Já estamos lutando. Não podemos carregar os três, mesmo que os tragamos junto. Ouvindo os sussurros das pessoas ao seu redor, o rosto de Shin estava magro e, neste momento, já estava vermelho. Não se sabia se ela estava com raiva ou envergonhada. A expressão de Lu Qin era normal, mas seus punhos estavam cerrados. Apenas Lin Bai estava calmo e composto. Tudo bem se ele não fosse com esse grupo de pessoas. Ninguém iria interferir em sua liberdade de movimento. Quando as pessoas da Bodhi Cultivation Academy viram isso, disseram em um tom estranho: acho que vocês três deveriam ir para casa. O reino secreto é muito perigoso. Com seu nível de cultivo, temo que você não consiga durar meio-dia. Os ossos de Lu Qin rangeram. Ele estava prestes a avançar, mas foi parado por Lin Bai. Seus olhos pretos e brancos tinham um toque de frieza, como um poço antigo e insondável. O aluno que havia zombado dele antes não se atreveu a encontrar o olhar de Lin Bai por um momento. Ele pensou consigo mesmo: que diabos? Ele era claramente apenas uma pessoa que acabara de entrar no estado Xinjiang. Olhando para as costas das pessoas da academia de cultivo corporal se afastando, Lu Qin socou o tronco da árvore. Os galhos e folhas balançaram e inúmeras folhas caíram. Ele ficou indignado. Por que você me parou agora? Shin não pôde deixar de revirar os olhos. Se eu não impedisse, deveria ter permitido que você discutisse com eles e depois visse as coisas saírem do controle. Lu Qin pensou sobre isso, e foi realmente o caso. Ele estava apenas um pouco relutante em aceitá-lo. Aquele grupo de pessoas falou um pouco duro demais. E daí se eles são das 4 grandes academias? Veja a atitude das pessoas da Beast Tamer Academy. Você deve saber que esse grupo de pessoas não é fácil de se conviver. Eles nos desprezam, academias comuns. Lin Bai consolou: na verdade, isso também é bom. Não temos que ser controlados por outros. No entanto, Shin não estava tão otimista. Ela balançou a cabeça e disse: você não entende isso, já que é a primeira vez que entra em um reino secreto. Não temos muitas pessoas e nossa força também não é alta. Se algo perigoso acontecer, receio que não seremos capazes de lidar com isso. Afinal, ela era filha do diretor do Indie Cloud Dojo. Embora o Indie Cloud Dojo estivesse diminuindo dia a dia e os recursos que recebiam fossem muito pequenos, Shinlu já havia estado em um reino secreto antes, então ela sabia o quão perigoso era. Já que já estamos aqui, vamos levar as coisas como vierem. Lu Qin caminhou na parte de trás, querendo dizer algo, mas hesitou. Sua expressão era um pouco conflituosa, como se ele finalmente tivesse se decidido. Acalme-se e pense nisso. O que eles disseram faz sentido. Nossa força é realmente insuficiente, então temo que não será de muito benefício se formos. Depois de dizer isso, ele se sentiu um pouco abatido. Lu Qin, que sempre pensou que era talentoso, não era nada neste lugar. Não é de admirar que ele se sentisse tão inferior. Embora fosse desconfortável, ele tinha que admitir. Shin podia ouvir a intenção de recuar em suas palavras. Então você quer dizer que quer desistir? Lu Qin pensou por um momento e assentiu. O reino secreto da essência mística está cheio de perigos. É melhor esperar até que estejamos fortes. Também é possível ir até a área externa para treinar. Entre os três, Lin Bai pode ser o único que teve forças para ir até lá. Se Lu Qin fosse lá, ele poderia até arrastar os dois para baixo. Shinlu também sentiu que o que ele disse fazia sentido. Ela perguntou: Lin Bai, o que você acha? Eu ainda quero ir para lá. No entanto, o que vocês disseram é a verdade. Também é uma boa opção treinar nas regiões periféricas.
Também havia campos de treinamento nas regiões externas do reino secreto da essência mística. Embora não pudesse ser comparado ao reino secreto, era muito melhor comparado às regiões externas. Alguns alunos das academias também escolhiam esse lugar. Shin disse com alguma preocupação, mas é muito perigoso para você fazer isso sozinho. Luo Qin também ecoou do lado, isso mesmo. Se algo acontecer e você não tiver ninguém para cuidar de você, por que não vem conosco para conhecer o mundo lá fora? Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Além disso, pareço alguém que agiria precipitadamente. Shin e Luo Qin pensaram nos métodos imprevisíveis de Lin Bai e na besta de estimação que era claramente um talento de 2 estrelas, mas foi capaz de derrotar outras bestas de estimação de nível superior. Não era de admirar que ele ousasse desafiá-lo. Talvez ele tivesse outros trunfos nas mãos. Uma enorme formação mágica surgiu sob os pés de Lin Bai. Depois que as luzes vermelhas e verdes piscaram, um grito de pássaro pode ser ouvido, assim como o choro de uma jovem fênix. Olhando para o Luan escarlate pairando no céu, suas penas vermelhas ardentes brilhavam sob a luz do sol, tornando-o extraordinário e inspirador. Luo Qin e Shenlu ficaram um pouco surpresos. Você domou isso recentemente? Eles se lembraram que a besta de estimação de Lin Bai era uma pequena cobra verde. Shenlu pensou no paraíso alternativo de Lin Bai, Scarlet e Luan Peak. Será que ele havia domesticado ali? Como esperado, ela ouviu a resposta de Lin Bai. Luo Qin só descobriu isso hoje. Ele não pôde deixar de estalar a língua e dizer, garoto, você tem sorte. Você não apenas conseguiu um paraíso alternativo, como também ganhou 2 por 1. Porque não tenho tanta sorte. Todos podiam contrair algumas feras de estimação. Quanto maior a força de alguém, mais eles poderiam se contrair. No entanto, Luo Qin e Shen não encontraram uma fera que combinasse com seus corações. Com a ideia de que era melhor não ter um do que pegar um aleatório, então eles só tinham um até agora. Para o Luan Escarlate, percebeu-se que ainda havia muito espaço para crescer no futuro. As magníficas penas da cauda não deveriam ser admiradas. Luo Qin e Shenlu foram capazes de reconhecer as mercadorias e seus corações ficaram instantaneamente cheios de inveja. Além disso, havia Little Green, que poderia desafiar pessoas de nível superior. Não era de admirar que Lin Bai estivesse tão confiante. Luo Qin e Shenlu imediatamente se sentiram muito mais à vontade. Ah, certo, pegue isso. Será útil caso você se machuque. Shenlu de repente pensou em algo e enfiou uma garrafa de porcelana na mão de Lin Bai. Shen Kun estava originalmente preocupada que ela se machucasse e sofresse um acidente. Ele podia sentir um leve cheiro de uma fragrância medicinal. Era óbvio que não era uma pílula medicinal comum. Lin Bai queria recusar, mas vendo o olhar determinado de Shenwu, ele não podia recusar. Muito obrigado. Vocês também precisam ter cuidado. Tudo bem, respondeu Shenwu suavemente. Ninguém notou que o lóbulo da orelha escondido em seu cabelo havia secretamente ficado vermelho. Luo Qin era como uma pessoa transparente. Ele sentiu que Shen era um pouco estranho em comparação com o normal, mas não conseguia identificar. Ele não pôde deixar de perguntar, e o meu? Pelo menos nós 3 estamos juntos. Porque Lin Bai tem um e não eu. Shen voltou ao seu rosto inexpressivo. Lin Bai está indo para o reino secreto e é muito perigoso. Como por você, ela franziu os lábios e bufou friamente. O significado por trás de suas palavras era evidente. Luo Qin, tudo bem. Era claramente uma equipe de 3 pessoas, mas ele não era digno. Depois de se despedir de Luo Qin e Shenwu, Lin Bai partiu sozinho em sua jornada. Little Green e Little Red eram mais sensíveis a auras e podiam facilmente encontrar vestígios de bestas demoníacas. Ao mesmo tempo, se houvesse algum perigo, eles poderiam avisar imediatamente a todos. Acompanhado por um grito, o Luan Escarlate bateu suas asas e disparou em uma determinada direção. Em pouco tempo, transformou-se em um pequeno ponto preto. Lin Bai olhou na direção onde ele desapareceu. Little Red pode ter descoberto algo. Ao mesmo tempo,
Little Graham parecia ter sentido isso também e também acelerou e apontou o caminho para Limbai. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 30. Crocodilo explosivo de 3 cabeças. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. As árvores fortes estavam entrelaçadas, como dragões antigos dormindo na terra. Os galhos e folhas expostos eram seu pulso, e os anéis de crescimento testemunhavam os vestígios do tempo. Limbai caminhou entre eles. A luz tornou-se cada vez mais fraca. Ele mal conseguia ver as enormes marcas no chão, bem como os vestígios de algum tipo de criatura que passava. Ele não pôde deixar de cair em pensamentos profundos. Pareciam as pegadas de algum tipo de réptil. Assim como Limbai estava pensando, ele ouviu vagamente o som da água. Ele cuidadosamente afastou a grama que tinha metade da altura de um homem à sua frente. Não muito longe, havia uma luz branca refratando. Quando ele se aproximou, descobriu que era um lago. Little Red estava pairando no céu. O lago era tão grande que não tinha limites. Era tão claro que dava para ver o fundo. Era como um cristal transparente embutido na floresta. As pedras imponentes que o cercavam eram como os guardas mais leais que guardavam este lugar. Limbai olhou em volta e não encontrou nada em comum. Será que cometemos um erro? Ele franziu ligeiramente a testa e viu que os arredores estavam quietos. Não havia vestígios de pequenos animais na grama verde. Logicamente falando, haveria mais ou menos a sombra de bestas demoníacas próximo à tal fonte de água. No entanto, além das pegadas gigantes que ele acabara de encontrar, não havia nada em comum na área. Estava quieto e pacífico, como se ele tivesse entrado em um país das fadas por engano. Isso não estava certo. Este lugar era muito quieto, e era por isso que parecia tão estranho. Limbai não viu as ondulações que se formaram no meio da superfície da água. No final, eles cresceram cada vez mais, como se algo estivesse para sair. O choro da ruivinha tornou-se ainda mais urgente. Estrondo. Com uma forte explosão, água com metade da altura de uma pessoa surgiu da superfície do lago. Incontáveis gotas de água dispararam para o céu, como se estivesse chovendo, bloqueando a visão de Limbai. Uma enorme cabeça emergiu da água. Os dentes serrilhados estavam dispostos de maneira organizada, como se pudessem engolir uma pessoa inteira com uma única mordida. Os fracos olhos de besta encaravam Limbai em forma de linha reta, fazendo com que alguém estremecesse ao vê-lo. Este foi realmente um crocodilo de explosão incomparavelmente feroz. De repente, abriu a boca ensanguentada e um vento de peixe soprou em seu rosto. Ao mesmo tempo, o ar estava cheio de um cheiro estranho e indescritível e uma névoa verde escura surgiu. Essa névoa era obviamente venenosa. Limbai engoliu apressadamente a pílula de desintoxicação que Shingo havia lhe dado antes. As flores e plantas que entraram em contato com o gás verde escuro murcharam instantaneamente, mostrando o quão poderoso era o veneno. O crocodilo explosivo apenas saiu da cabeça e a maior parte do corpo estava escondida sob a água. Portanto, Limbai não sabia o quão grande era, mas a julgar pelo movimento agora, seu corpo definitivamente não era pequeno. Deve estar no nível 1 de Xiantian. O próprio Limbai também estava no nível 1 de Xiantian, então não foi difícil para ele lidar com isso. Contanto que ele não entrasse na água, tudo bem. Afinal, a água não era sua terra natal. Vendo que Limbai se esquivou facilmente de seu ataque, o crocodilo exerceu sua força novamente. A névoa verde escura se transformou em flechas venenosas que quase cobriram o céu e a terra. A luz verde escura carregava um vento forte e se aproximava. Era uma existência quase impenetrável. Limbai passou por ele. Sua figura era como um fantasma. A energia espiritual se espalhou, formando uma barreira protetora transparente que envolveu todo o seu corpo. Little Red ocasionalmente assediava o crocodilo explosivo no céu e dava-lhe uma garra. A pele do crocodilo da explosão era áspera e sua carne era grossa. Embora Little Red não pudesse romper sua defesa, foi capaz de perturbar sua mente. Claramente, o crocodilo da explosão também foi incomodado por Little Red. No entanto,
Little Red tinha asas afinal e sua velocidade era ágil. Os dois não podiam fazer nada um com o outro. Au! O crocodilo rugiu e aproveitou o ataque de Chapeuzinho. De repente, levantou-se e mordeu Little Red. Little Red era como uma chama vermelha, uma vez que voou rapidamente pelo ar e deixou cair algumas penas vermelhas brilhantes. Limbai podia ver vagamente que havia uma sombra sob a água, mas não era clara. Parecia que havia algo se mexendo lá dentro. Ele imediatamente teve uma má premonição e secretamente aumentou sua vigilância. Como Little Green era pequeno e o crocodilo da explosão estava na água, temporariamente não serviu para a situação. O crocodilo da explosão estava lutando com Little Red. Quanto a Limbai, não considerava Limbai uma ameaça. Para o crocodilo, Limbai era apenas uma formiga, mas não percebeu que a formiga em seus olhos já havia se aproximado silenciosamente. Limbai reuniu a força de suas palmas com as duas mãos e encontrou a parte mais vulnerável da cabeça do crocodilo explosivo. Uma luz branca deslumbrante disparou de suas mãos. Foi brilhante e incomparavelmente poderoso. Quando o crocodilo explodindo percebeu, já era tarde demais. Estrondo. O Octane Blast e o Endeavoring Mirai Base Art foram ativados ao mesmo tempo. Era como se uma montanha estivesse desabando. O céu e a terra viraram de cabeça para baixo quando atingiram a cabeça do crocodilo que explodiu. Foi como se fogos de artifício tivessem explodido. Pode-se até ouvir o som de ossos quebrando. A cabeça da explosão do crocodilo caiu direto na água, criando um enorme splash. O estranho é que seu corpo estava flutuando na superfície da água e não afundou. Little Red circulou baixo, querendo descobrir o que estava acontecendo. Limbai olhou para o lugar onde encontrou a sombra. As duas sombras não estavam mais lá. Sentindo que algo estava errado, ele gritou apressadamente: "Cuidado!" Quase ao mesmo tempo, a água espirrou em todas as direções. Outra cabeça apareceu. Suas presas afiadas estavam prestes a morder o pescoço de Little Red, mas foram repentinamente interrompidas por Limbai. Abriu a boca com contragosto e disparou algumas flechas de gelo na direção de Chapeuzinho. Por onde passavam, até a temperatura caía. A velocidade de voo do Little Red diminuiu quando suas asas o tocaram. O olhar do crocodilo da explosão pousou em Limbai. Desta vez, seus olhos de besta piscaram com uma luz escarlate e brutal. Seu olhar era como se quisesse esfolar Limbai e arrancar seus tendões. O crocodilo explosivo agora tinha duas cabeças. Se não fosse pelo lembrete de Limbai, a cabeça de Little Red já teria sido cortada. O homem e a fera ficaram um pouco surpresos, mas Limbai sentiu que as coisas ainda não haviam acabado. Um calafrio veio de trás dele, como se algo perigoso estivesse se aproximando. Limbai rolou apressadamente para o lado e uma enorme bola de fogo desceu do céu, criando instantaneamente um poço profundo. Outra cabeça apareceu do lado. Crocodilo explosivo de 3 cabeças. Até Limbai não pôde deixar de suspirar. É cabeça lá, uma névoa venenosa, um pingente de gelo e um fogo violento. Cada cabeça estava no nível 1 de Xiantian e, juntos, eles estavam acima do nível 3. Se não fosse pelo fato de que uma cabeça havia sido arrancada agora, teria sido ainda mais problemático lidar com isso. O crocodilo da explosão sofreu vários ferimentos devido ao seu descuido anterior. Embora odiasse Limbai até os ossos, não agiu precipitadamente. Claramente, sua inteligência também não era baixa. Limbai ficou na montanha perto da costa enquanto o crocodilo explosivo estava na água. O homem e a fera se entreolharam, e o clima ficou ainda mais tenso. Ele teve uma premonição de que uma batalha feroz se seguiria. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.